Oi gente, tudo bom? Um vídeo rápido e básico para falar o óbvio. Não devemos comemorar o golpe de 64. Hoje em dia, existe um movimento tentando recontar a história, querendo colocar o golpe de 64 como se fosse uma revolução de 64. Qual é a problemática envolvida nisso? Tanto os golpes quanto as revoluções, elas trocam o modelo político vigente. Então, se você pensar que realmente existia antes, né, um governo civil, em que havia voto, e depois passou-se a ter um governo autoritário, em que as pessoas não votavam, né, e que o presidente era escolhido ali pela cúpula militar, houve sim uma mudança política bem substancial, né? A própria Constituição, que existia na época, foi substituída pelo AI, AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, porque existiram vários. Então houve. Só que na Revolução, essa mudança é feita pelo povo. Quem aí estuda na escola Revolução Francesa, né, que se decapitou reis e rainhas, e o povo quis, né, quis se ascender ao poder, quis ser representado ali, não queria mais viver em função do rei, queria que o rei vivesse, né, o governante vivesse em função deles, que era a maior parte da população. Isso é uma revolução. No golpe não, no golpe essa estrutura de poder é mudada de forma interna. Então, o golpe militar, ele se deu ali entre a elite, né, e os militares. O povo mesmo, a grande massa, não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, não sabe até hoje direito como é que se deu o golpe, como é que o golpe aconteceu. Imagina naquela época, sem redes sociais, entendendo que os jornais, revistas, né, e o rádio estavam do lado dos golpistas, estavam do lado da ditadura, porque a gente tem que lembrar que os donos desses meios de comunicação eram e ainda é parte da elite. Bom, quando eu falar o óbvio, é porque na minha cabeça não entra como uma pessoa considera que não escolher seus governantes, não ter voz num governo é positivo, né? Eu penso que a maioria das pessoas pensam assim, eu promungo das ideias que as pessoas que estão promovendo o golpe, que estão, né, implantando essa ideia, acreditam, então eu prefiro que elas estejam lá no poder e ajam também sem ouvir a voz das outras pessoas que eu não concordo. O problema é que, se você pensar que a ditadura militar ficou 21 anos no poder, é fácil você imaginar que durante esses 21 anos, mesmo as pessoas que quiseram colocar eles no status de não precisar dar satisfação a ninguém, elas não concordaram com tudo que foi vinculado ali. Elas viram parentes, elas viram amigos sendo presos para poder se manter aquela estrutura de poder. Por que se manter? Porque na hora que você é comandado, né? A ditadura é você ser comandado por uma pessoa, né, ter todo o poder preso na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Lembrando aqui que o Congresso foi desfeito, então a gente não tinha Congresso, e as pessoas que eram presas militarmente, elas não podiam ser, né, presos políticos, eles não podiam ter suas penas, ou se eles eram ou não revisados pela justiça, por exemplo, né? A polícia e o exército lá eram soberanos. Eu apontava para você e dizia assim: esse daí é um comunista. Prendia e não existia revisão, não existia prova, eu não podia me defender. Enfim, eu ficava submetido a, sei lá, você tem uma rixa com seu vizinho, ele é militar ou ele nem é, mas ele lhe denuncia dizendo que você é comunista, você nem era, mas você era preso, morto e torturado, e ok, não ia existir revisão para isso, né? Então, a partir do momento que você entende isso, que quando a pessoa que está no poder, ela não precisa dar satisfação a ninguém, ela passa a não governar mais para o povo, ela passa a não governar mais para todos, ela passa a governar para si. Né? Quando eu falo que da minha vida eu não dou satisfação a ninguém, é porque eu não quero que a minha vida seja guiada pelos seus desejos, pelos seus caprichos. Eu quero seguir o que eu quero. E a partir do momento que um presidente de Estado fala isso, só que quando ele fala assim que não quer dar satisfação, ele não quer dar satisfação do Estado que você vive, coloque na sua cabeça que você não vai ter participação nesse governo, que seus interesses vão ser relevados. Se em algum momento o seu interesse entrar em confronto com o que eles estão querendo, você vai perder, você não vai ter choro nem vela, como se diz popularmente. E esse controle era feito também através da tortura. E a tortura, gente, não era só, como eu falei pra vocês, pra quem merecia. Era pra você também, que tinha sido denunciado pelo seu vizinho. A tortura, ela envolvia estupro, né? As mulheres que eram
encarceradas e presas, elas eram estupradas, elas eram abusadas de todas as formas, os filhos eram colocados para ver essas mulheres, porque a tortura ela também era psicológica, né? Muitas crianças, como crianças de 4 anos, 5 anos, foram torturadas na frente dos seus pais, para eles entregarem onde estavam as pessoas, enfim. Existe uma ideia muito clara hoje que quando você está sendo torturado, você vai falar qualquer coisa, você vai falar até o que você não sabe, você só vai querer parar a dor, né? A dor, a sua dor, a dor do seu filho, a dor do seu marido, a dor dos seus pais. Ou seja, a tortura ela nem é eficaz, sabe? E além dela não ser eficaz, eu acho que existe justificativa positiva de porque uma pessoa pensa diferente de você ou não concorda com alguma postura do governo, ela precisa ser estuprada por vários homens, né? Lembrando aqui que como não existia controle, eles eram poder e não deviam satisfações, né? Era um grupo, né, hegemônico ali. A pessoa não era estuprada por uma pessoa só. Por mais que existisse, sei lá, algum militar que não fosse a favor de torturar com estupro, existiam militares que eram e que estupravam, porque quem era preso político não era ninguém, né? Então, existia tortura de crianças, existia estupros, existia, enfim, uma diversidade de coisas que eu acho que internacionalmente já se entende hoje, que você acessar informações e investigar são maneiras muito mais eficazes do que torturar alguém até ela falar o que você quer ouvir, né? E, nossa, eu fico muito triste com pessoas defendendo a tortura em pleno século XXI. Como era um governo que era muito centrado, né, em um grupo só de pessoas, e acabava não privilegiando, né, não atendendo os anseios da maior parte da população, para ele se manter uma estabilidade, né, para manter uma certa estabilidade, ele precisava fazer um governo de medo. Ele precisava calar, né, as pessoas que falavam qualquer coisa contra e perseguir essas pessoas. Ou seja, todo mundo vivia num estado de muito temor. E não eram só as pessoas que eram comunistas, eram qualquer pessoa, porque como eu falei a você, bastava que seu vizinho, que teve uma treta com você por causa de açúcar, chegasse lá e falasse isso, que você era comunista, mesmo sem você ser, que você começaria a ser investigado. Fora que pensar diferente, né, ter críticas a posturas do governo, eu acho que é normal. Como eu já falei aqui, governo não é partida de futebol. Não é porque você votou ou não votou na pessoa que você vai torcer contra ou torcer a favor. Você vai analisar posturas, você vai analisar discursos, você vai analisar medidas. O governo tomou ou não tomou medidas, devia ou não ter tomado medidas nesse caso. E o fato das democracias, né? Para você chegar à presidência, você precisar do voto, implica que a pessoa que está lá em cima, ela de alguma forma vai precisar te agradar, porque senão ela não vai ser eleita no governo seguinte. E esse é o grande trunfo da democracia. A Constituição de 88, quando foi colocada nas nossas mãos, ela trouxe a consagração dos direitos humanos que já estavam sendo debatidos internacionalmente. A gente já tinha assinado vários tratados. E esses direitos humanos, eles vieram após a Segunda Guerra, com tudo que aconteceu no nazismo e tudo mais. E eles falam de direitos que a gente, às vezes, até nem reconhece como direitos humanos, mas que são, como o direito à reunião, o direito à livre iniciativa profissional, né? Eu posso ser o que eu quiser, se aquilo não representar um risco, né? Claro. Eu posso exercer minha profissão de engenheiro desde que eu tenha um diploma de engenharia, mas eu posso ser o que eu quiser, eu posso exercer a profissão que eu quiser. E tudo isso é um direito do ser humano, né? Foi direitos amplamente discutidos. Quando esses direitos se transformaram em princípios e entraram na nossa Constituição como direitos fundamentais, surgiu a ideia de cidadania. Os direitos fundamentais, tradicionalmente, são divididos em direitos da liberdade, direitos da igualdade e direitos da fraternidade. Os direitos da liberdade são aqueles direitos negativos mesmo. O Estado não pode impedir que você trabalhe da forma que você quiser, né, desde que isso não implique um risco social. Os direitos da igualdade são direitos ligados ao social, né? O Estado tem que lhe prover, por exemplo, agora numa pandemia, um jeito de você sobreviver. Ele quer que você fique em casa, mas ele tem que ter políticas
políticas sociais para abraçar essas pessoas, porque a liberdade, né, sem deveres do Estado, ela não consegue nem ser exercida plenamente, né? Como é que você pode dizer que você é livre se você não tem o que comer, se você não consegue estudar para se inteirar sobre o que está acontecendo? Enfim, que liberdade é essa? E os direitos da fraternidade, que foram os últimos a se consolidar, são os direitos mais gerais, como da paz, do meio ambiente, que todos, né, porque todos têm direito à paz, todos têm direito ao meio ambiente. Com isso, a gente construiu uma noção de cidadania, que ainda é muito frágil na nossa sociedade, se a gente pensar que o nosso primeiro presidente eleito foi o Collor, né, e teve todos aqueles problemas. Então, a democracia também nos machucou muito, só que diferente da ditadura, na democracia, a gente tem a chance de crescer, tem a chance de mudar, tem a chance de escolher outras pessoas se aquelas não estiverem dando certo. E na ditadura a gente não tinha essa possibilidade. E aí muitas pessoas podem vir e dizer, não, mas na ditadura não existia tantos criminosos, não existia pandemia, não existia... o Brasil estava crescendo, a gente estava se desenvolvendo. Na verdade, os militares pegaram sim uma época muito boa do nosso crescimento interno, só que eles não souberam o que fazer com isso, porque na década de 80 a gente já estava com superinflação e com desempregos altíssimos e uma concentração de renda absurda. Porque se você parar para pensar, se existe só uma galerinha ali com poder e eles podem fazer o que eles quiserem, literalmente o que eles quiserem, é natural, e como eles não precisam dar satisfação também, que o dinheiro, as posses, tudo se concentre naquelas pessoas, nos amigos daquelas pessoas, nas famílias daquelas pessoas. Então nunca ache que você vai conseguir bônus numa ditadura. Não existe, não tem condições disso acontecer, né? E quando todo esse movimento ocorreu, né, de hiperinflação, e quando todos esses problemas econômicos começaram a ocorrer e muitas outras ditaduras foram caindo na América Latina, a nossa também caiu. Mas isso é muito recente. E eu acho, inclusive, que esse desmantelamento das políticas sociais que a gente está tendo, né, com, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que está cada vez mais agonizando, né, o trabalho está cada vez mais precário, já estava, né, já foram nos tirados vários direitos que Vargas nos tinham colocado enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, a própria previdência, direito de se aposentar. Agora essa campanha contra o serviço público, que na verdade o serviço público, como eu já falei aqui anteriormente, os concursos públicos são as formas de pessoas que não são amigas do rei chegarem ao poder, e elas não podem ser tiradas ali se o rei mudar, né, o rei mudar, se o governante mudar. Então toda essa campanha também contra os concursos públicos, contra as universidades públicas, tudo isso, todo esse desmantelamento das nossas garantias sociais são também uma forma de fragilizar essa noção que a gente tem de cidadania e achar que ela não serve para nada, porque ela está cada vez realmente mais frágil. Vou colocar um texto de Brecht. Eu vou colocar aqui o texto para vocês verem, que eu acho que dá o tom desse vídeo, né? Muitas pessoas acham que a ditadura é positiva porque de alguma maneira os interesses delas não vão ser afetados, na verdade eles vão ser preservados, e quem vai se dar mal são as outras pessoas, a galera do politicamente correto, a galera preguiçosa e todos as críticas que se fazem a certos grupos sociais. Mas, como eu já falei aqui, não é assim. Em 20 anos de poder, 21 anos de poder, né, que a ditadura ficou, com certeza, ela passou por cima de pessoas, inclusive, que eram a favor dela inicialmente. Nesse texto ele fala: primeiro levaram-se os negros e eu não liguei porque eu não era negro. Depois levaram alguns operários e eu também não liguei porque eu não era operário. E aí o texto continua falando que levaram desempregados, levaram miseráveis, e nenhuma pessoa eu me importei porque eu não era nenhuma desses grupos. No fim ele fala que acabaram levando ele, mas que ninguém se importou porque ele também não se importou com ninguém. Então, não é porque você acha que seus direitos vão ser preservados e que, de alguma forma, seu status, né, as coisas que você está vivendo vão permanecer iguais, que você deve permitir que isso aconteça. Na verdade,
ficar em cima do muro, né? Como falaram no BBB, ficar em cima do muro é uma posição, mas sobretudo é injustiça com quem está certo. Então, não ache que não cabe a você se posicionar contra esse tipo de comemoração, esse tipo de narrativa. Cabe a todos nós, porque a gente se calar ou achar que o problema não é nosso, só vai fazer com que realmente com que se leve primeiro os negros, os miseráveis, os desempregados, e quando for nossa vez de ser levada também ninguém vai se importar, até porque não vai ter mais ninguém aqui por nós. É isso, gente. Vamos lutar pela democracia com todos os problemas ainda. É a única forma possível da gente chegar a gente ter um país justo e um país que atenda realmente os anseios e as necessidades da sua população, da sua sociedade, das pessoas, enfim, de todos. Beijos e até a próxima.